atrás da letra. Pois, Deus, o teu Espírito vivifica, dá vida, torna tudo mais claro, ilumina, clareia, estabelece, orienta, discerne, instrui. E nós queremos seguir a orientação do teu Espírito por meio da tua palavra. Queremos nos apegar à letra que tanto incha o nosso ego, incha de entendimento, mas não de conhecimento. Queremos conhecer, sobretudo, o teu Espírito. Sobretudo, carregar o teu Espírito. Não sermos bons religiosos, inchados de entendimento, mas carentes de conhecimento de quem o Senhor é. Nós oramos, pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Continuamos, então, a leitura de Deuteronômio. Deuteronômio é a segunda lei, né? A segunda vez que Moisés cita a lei, então, para o seu povo, para aquela geração de filhos, né? Daqueles que Deus tirou do Egito. Pois bem, essa é uma conversa, um conselho de Moisés, lembrando esse povo dos preceitos, das virtudes, das leis civis, as leis morais, as leis dos rituais de purificação e santificação. Pois sem santificação ninguém vê a Deus. E Deus começa então, por meio de Moisés, dar esses conselhos, essas orientações para um povo. Que eu tenho visto até aqui, tenho conversado com bastante irmãos a respeito disso, dizendo, pastor, tem ficado tão claro, né? Um Deus que ama muito um povo, um Deus que é como um pai, né? Um Deus amoroso, um Deus carinhoso, um Deus que tenta aproximar a relação. Esse é o nosso Deus, esse é o Pai. E esse povo, como uma criança, né, que tantas vezes precisa ser repetido para ele, né, como que deve fazer, qual deve ser o procedimento, para que a relação possa ser amistosa, assim como dentro de nós. Se não há muitas vezes honra, se não há consideração, se não há diligência, não tem como, a relação fica comprometida. E era isso que Deus estava falando para o povo. Olha, se vocês não conseguirem, se vocês não aprenderem a relacionar, se vocês não cumprirem isso aqui, não tem como nós termos relação. Não tem como. Né? Vocês precisam obedecer. Né? Então, mais uma vez, o cenário aqui sempre é de uma família, sempre é de um pai instruindo seus filhos como eles devem proceder. E aí a gente vê, por último, né, a gente viu ontem, algumas orientações muito práticas, assim, como um pai ensinando os seus filhos as questões mais básicas da vida. Olha, faz desse jeito, procede assim, não deixa a coisa fora do lugar, não deixa a toalha em cima da cama, né, coloca o calçado no lugar, por que a tua roupa ficou fora, por que a toalha está daquele jeito, por que o sapato está espalhado pela casa, por que a tua cama está desarrumada. Olha, é o seguinte, ninguém não vai, não tem como andar neste lugar aqui, não tem como conviver. Deus dizendo, olha, se vocês não viverem limpos, puros, santos, não tem nem como eu andar no meio de vocês. É isso que Deus estava dizendo. E aí a gente vê várias orientações muito práticas de Deus por meio de Moisés para o seu povo. Então, ontem nós falamos alguns exemplos aqui, porque vai abrindo um leque, né, de percepções, daquilo que a gente precisa ser instruído, né, como família, agora nessa família, como filhos, nessa família redentiva, aquilo que faltou na nossa casa, talvez. Muito faltou na nossa casa, faltou na nossa parentela, e agora estamos recebendo por meio da palavra de Deus. Então, falamos sobre diversas coisas, né, e coisas que a gente não percebe, né? Muitas vezes coisas que a gente não percebe, por isso que precisa que alguém nos sinalize. Orgulho orgulho e mau hálito, né? A gente estava falando ontem sobre mau hálito, né? Orgulho e mau hálito e bafo é coisa que quem tem não percebe, né? Já viu isso?
Então precisa de alguém para sinalizar. Né? Olha, isso aqui é soberba, isso aqui é orgulho. A gente não gosta. Ninguém gosta muitas vezes de saber que está com mau ar. Pois é, mas não está percebendo. Então tem coisas, Deus estava orientando esse povo, dizendo, vocês não estão percebendo que vocês, que está difícil de relacionar com vocês, está comprometendo a maneira, a condição de vocês, está comprometendo a relação, tem que mudar. Vai ter que escovar os dentes, vai ter que se limpar, vai ter que ficar puro, vai ter que organizar. Os irmãos estavam conversando comigo, que começaram a tomar um outro procedimento a partir daquele momento que a gente fez uma interpretação e uma leitura, né, desse recenseamento, Deus dizendo, olha, eu vou levar vocês para a terra prometida. Quer terra prometida? Tá bom, vamos começar o recenseamento, vamos começar a organizar, essa organização financeira, essa organização do que recebe, do quanto gasta, essa questão prática, né, porque isso é o evangelho, ele traduz na realidade, na prática. Pois bem, Deus continua orientando esse povo, então a gente chega aqui em Deuteronômio, capítulo 27. Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, ordenou ao povo, obedeçam a todos esses mandamentos que hoje dou a vocês, quando atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, levantem algumas pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nessas pedras todas as palavras desta lei. Assim que tiverem atravessado para entrar na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, terra onde fluem leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes prometeu. Quando tiverem atravessado o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal, como hoje ordeno a vocês, e pintem-na com cal. Construam ali um altar ao Senhor, o seu Deus, um altar de pedras. Não utilizem ferramenta de ferro nas pedras. Construam o altar do Senhor, o seu Deus, com pedras brutas, e sobre ele ofereçam holocaustos ao Senhor, o seu Deus. Sacrifiquem também ofertas de comunhão, comam e alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus. Nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras desta lei. Então Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes levitas, disse a todo Israel, faça silêncio e escute, ó Israel. Agora você se tornou o povo do Senhor, o seu Deus. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, e siga os seus mandamentos e estatutos que hoje dou a você. No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo, quando vocês tiverem atravessado o Jordão, as tribos que estarão no monte Gerizim para abençoar o povo serão Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. As tribos que estarão no monte Ebal para declararem maldições serão Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas recitarão a todo o povo de Israel em alta voz. Maldito seja aquele que esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá, amém. Maldito seja aquele que desonrar o seu pai ou a sua mãe. Todo o povo dirá, amém. Maldito seja aquele que mudar o marco de divisa da propriedade do seu próximo. Todo o povo dirá, amém. Maldito seja aquele que fizer o cego errar o caminho. Todo o povo dirá, amém. Maldito seja aquele que violar os direitos do estrangeiro, do órfão e da viúva. Todo o povo dirá, amém. Maldito seja aquele que deitar com a mulher do seu pai, desonrando a cama do seu pai. Todo o povo dirá, amém. Maldito seja aquele que tiver relações sexuais com algum animal. Todo o povo dirá, amém. Maldito seja aquele que se deitar com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe. Todo o povo dirá, amém. Maldito seja aquele que se deitar com a sua sogra. Todo o povo dirá, amém. Maldito seja aquele que matar secretamente o seu próximo. Todo o povo dirá, amém. Maldito seja aquele que aceitar pagamento para matar um inocente. Todo o povo dirá, amém. Maldito seja aquele que não guardar as palavras dessa lei. Todo o povo dirá, amém. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês
e os acompanharão se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então agora aqui são as bênçãos da lei, ok? As bênçãos dessa aliança, as bênçãos da lei. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo também. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, as crias das vacas e das ovelhas. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados quando entrarem e quando saírem também. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que se levantarem contra vocês. Virão a vocês por um caminho e por 7 caminhos fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a você. O Senhor os estabelecerá com o seu povo santo, conforme jurou a vocês, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, terra esta que ele dará a vocês, conforme prometeu aos seus antepassados. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no seu devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão nada emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhum dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os mandamentos e estatutos que hoje lhe dou, todas essas maldições virão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Até que sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram e ao se esquecerem de mim. O Senhor os afligirá com doenças até bani-los da terra em que vão entrar para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor abrasador e seca, pragas, fungos, que os infestarão até morrer. O céu sobre a sua cabeça será como bronze. O chão debaixo de vocês será como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e fugirão por eles por 7 caminhos. Vocês se tornarão motivo de horror para todos os ricos. Seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais não poderão curar. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Vocês andarão às apalpadelas ao meio-dia. Como o cego apalpa na escuridão, não serão bem-sucedidos em nada que fizerem, e após dia serão oprimidos e roubados sem que ninguém os salve. Quando um de vocês ficar noivo de uma mulher, outro homem a possuirá e a violentará. Construirão uma casa, mas não vão morar nela. Plantarão uma vinha, mas não provarão dos seus frutos. Os bois de vocês serão abatidos diante dos seus olhos, mas vocês não comerão da sua carne. Os jumentos serão tirados de vocês à força e não serão devolvidos. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém as salvará. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação, e os seus olhos se consumirão à espera deles dia após dia, sem que vocês possam erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produziram, e vocês sofrerão opressão cruel todo o dia. Aquilo que os olhos de vocês virem os levará à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos,
e as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis, que se espalharão sobre vocês desde a sola do pé até o alto da cabeça. O Senhor os levará, e também um rei que os governar, a uma nação que vocês, os seus antepassados, nunca conheceram. Lá adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso entre todas as nações para onde o Senhor os levar. Vocês semearão muito na sua terra, mas colherão bem pouco. Porque os gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e cultivarão, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas caíram. Os seus filhos e as suas filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e plantações da sua terra. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais e cada vez mais vocês regrediram. Eles emprestarão dinheiro a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram o mandamento e estatuto que ele lhes deu. Essas maldições serão um sinal e um prodígio a vocês e aos descendentes para sempre. Uma vez que não serviram com júbilo e com alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele lhes porá um jugo de ferro sobre o pescoço até que os tenha destruído. O Senhor trará de um lugar longínquo, todos dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês como águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra até que vocês sejam destruídos. Ela não deixará para vocês cereal, nem vinho, nem azeite, nem a cria das suas vacas, nem das suas ovelhas, até que vocês sejam destruídos. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades em toda a terra, que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes infligirá durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre. Meu Deus. Está entendendo o que é comer o fruto do seu próprio ventre? Chegar na loucura de tamanha fome, começa a sacrificar os filhos para comer. E é isso aqui que acontece com Israel depois. A carne dos filhos e das filhas que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher a quem ama e dos filhos que sobreviverem, de modo que não dará nenhum deles da carne dos filhos para ele comer, pois nada lhe sobrará por causa do sofrimento que o inimigo de vocês lhes infligirá durante o cerco de todas as suas cidades. Lembrando aqui, o que Moisés está falando? As bênçãos e as maldições da lei. Moisés está dizendo, olha, se vocês andarem nos caminhos do Senhor, se vocês obedecerem, se submeterem nessa relação com esse pai que deseja ter uma família, vocês serão abençoados. O que vocês colocarem as mãos vai prosperar. Confiem no Senhor, não façam outros deuses. Andem com o Senhor, tenham uma relação com Deus. Essa instrução a gente continua falando até hoje, só que hoje é por meio do Espírito. A palavra de Deus orientando. Olha, consulte o Espírito, não faça nada de forma presunçosa. Se submeta aos seus irmãos, ouça, deixe o Espírito Santo guiar você, peça conselho, deixa Deus conduzir a sua vida, obedeça. Melhor do que fazer sacrifício. É a mesma coisa hoje. Na lei, aí lembrava da maldição. Hoje, Cristo se tornou maldição no nosso lugar. Mas alguém que vive, que é legalista, aquele que vive, ele é legalista, ele vive por baixo da lei, na lei tem maldição. E tem uma série de consequências aqui. Você está vendo tanto de consequência de quem desobedecesse? Na bênção é dizendo o seguinte, seus inimigos vão entrar por um caminho e vão fugir por 7 de você. Mas na maldição estava dizendo, se vocês não obedecerem ao Senhor, se vocês não se submeterem,
vocês andar de forma independente. Sabe o que acontece? Vocês vão entrar por um caminho e vocês vão ter que fugir por 7. Vai ter escassez, vai ter sofrimento. Aí depois não adianta dizer que foi, Deus abandonou a gente. Não, não, não. É porque vocês abandonaram o Senhor. Assim como é hoje também. A instrução é, ouça o Espírito, tenha uma relação com Deus. Permaneça, cresça, desenvolva, amadureça. Viva uma vida em conselho. Isso vai guardar a sua vida. Não faça nada de forma presunçosa, de forma independente. Quem assim agir, provavelmente vai ter uma série de consequências. Não adianta dizer que foi o diabo que se levantou. Não, foi um desprezo. Desprezou o Espírito, desprezou a instrução, desprezou o conselho divino por meio do seu corpo. Uma coisa que quero lembrar você é que hoje nós estamos no tempo da graça. Portanto, toda maldição, você que está em Cristo, a maldição não vem sobre você mais. Amém? É duro ouvir tudo isso aqui, mas é exatamente isso que aconteceu com Israel. Eles foram tão obstinados que chegou o tempo que a fome era tão grande que as mães começaram a sacrificar filhos. Aí tem aquela situação lá que levam lá para Salomão, né, resolver. A fome era tanta que uma mulher conversou com a outra, os dois tinham umas crianças, e diz o seguinte: para nós vamos ter que fazer alguma coisa. Tá bom, hoje vamos sacrificar o teu filho, nós vamos comer o teu filho. E depois vai ser o meu. Certo? Certo, combinado. Aí uma sacrificou o seu filho. E comeram. E depois, na vez de sacrificar o filho da outra, a outra não quis. Aí levaram o caso para ser julgado. Aí vem a sabedoria, sabe? Caos estava parado. Aí Salomão disse: tá bom. O que ela estava dizendo? Não, esse aqui é o meu filho. Daí Salomão estava disse assim: tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos rachar a criança no meio. E aí fica metade com cada uma. Aí aqui a mãe verdadeira fez o quê? Não, 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 pode deixar com ela então. Aí Salomão disse: eu sei, tu é a mãe verdadeira. Então assim, Deus estava avisando o povo de que se eles não ouvissem, haveria sérios comprometimentos, uma situação de miséria, de pobreza, de escassez. Isso deve ser pedagógico para nós. Ouvir o Espírito Santo. Às vezes a gente vai entrar em lutas financeiras, em problemas, em uma série de escassez, em um tempo de escassez, uma temporada muito grande de sofrimento. Sabe por quê? Porque não ouvimos o Senhor. E aí, às vezes a tendência de olhar, Deus abandonou a gente. Não, não foi Deus que abandonou, fomos nós que abandonamos a relação com Ele. Fomos nós que não ouvimos a instrução, fomos nós que fomos obstinados, fomos nós que fomos independentes e não vivemos uma vida em conselho. A gente faz decisões tudo sozinhos. Esse povo entrou numa série, assim, deplorável. Entrou num momento, assim, comprometedor, né? Tá com a vida comprometida. E aí Deus estava sempre instruindo eles para que voltassem, né? E aí Moisés aqui já estava um ancião, né? Já alguém experiente, estava aconselhando ele, né? Disse: olha, não desviem do caminho do Senhor. Ele continua falando: olha, se vocês desobedecerem, as maldições vão alcançar vocês. 56. A mulher mais gentil
delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé. Será mesquinha com o marido a quem ama e com o filho e a filha, não dando a eles a placenta do ventre, nem os filhos que gera. De fato, em extremidade, em extrema necessidade, ela os comerá secretamente por causa da angústia que o inimigo de vocês infligirá na sua cidade durante o cerco. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras dessa lei escritas nesse livro e não temerem esse nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito, e vocês as contrairão. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade, desgraça, não registradas nesse livro da lei, até que sejam destruídos. Vocês que no passado foram tantos quanto as estrelas do céu ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, assim também será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desarraigados na terra, em que vão entrar para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado a outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira, de pedra, que nem vocês nem os seus antepassados conheceram. No meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor lhes dará um coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão: quem me dera fosse noite. De noite, quem me dera fosse dia. Por causa do terror que encherá o coração de vocês e por aquilo que os seus olhos verão, o Senhor enviará de volta ao Egito, em navios ou pelo caminho que eu disse a vocês que nunca mais poderiam percorrer. Lá serão postos à venda aos seus inimigos como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. Estes são os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Certo? Então aqui, lembrando o contexto, Moisés recitou termos da aliança, ok? Primeiro em Horebe e depois em Moabe, em frente à terra prometida, porque eles estão prestes a ingressar nessa terra agora. Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse: os seus olhos viram tudo que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os oficiais dele e a toda a tua terra. Com seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais de grandes prodígios. Contudo, até hoje o Senhor não deu a vocês mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Então o Senhor disse: durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, nem as roupas nem as sandálias de vocês se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem nenhuma outra bebida fermentada. Fiz isso para que você soubesse que eu sou o Senhor, o seu Deus. Quando vocês chegaram a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos atacaram, mas nós os derrotamos. Conquistamos a terra deles e a demos por herança às tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés. Obedeçam aos termos dessa aliança para que tenham êxito em tudo que fizerem. Hoje todos vocês estão na presença do Senhor, o seu Deus. Seus chefes, homens destacados, líderes e oficiais, os demais homens de Israel, bem como seus filhos, suas mulheres, estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, desde os que cortam lenha até os que carregam lá. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus, aliança que ele fez com vocês hoje, selando-a sob juramento para hoje confirmá-los com seu povo, a fim de que ele seja o seu Deus, conforme prometeu a vocês e jurou aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Não faço essa aliança sob juramento somente com vocês, que estão aqui conosco na presença do Senhor, o nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Vocês mesmos sabem como vivemos no Egito e como passamos por várias nações até chegarmos aqui. Vocês viram nelas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos feitos de madeira, pedra, prata e ouro. Tenham cuidado para que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, que vai adorar os deuses daquelas nações. Tenham cuidado para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo.
Se alguém ouvir as palavras desse juramento, invocar sobre si mesmo uma bênção e pensar: estarei em segurança, muito embora eu persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça, tanto a terra irrigada quanto a terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas nesse livro cairão sobre ela, o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. O Senhor se separará de todas as tribos de Israel para que sofra desgraça de acordo com todas as maldições da aliança escritas no livro da lei. Os seus filhos, os seus descendentes, os estrangeiros que viverem em terras distantes verão as desgraças que terão caído sobre a terra e as doenças que o Senhor a terá afligido. A terra inteira será um deserto abrasador de sal e enxofre, no qual nada que for plantado brotará, onde nenhuma vegetação crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra em Adimá e Zeboim, que o Senhor destruiu com ira e furor. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez isso com essa terra? Por que tanta ira e tanto furor? A resposta será: foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, a aliança com eles quando tirou do Egito. Eles foram adorar outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que não conheciam, deuses que o Senhor não lhe dera. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra essa terra, e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas no livro. Cheio de ira, indignação e grande furor, o Senhor os desarraigou da sua terra e os lançou em outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Quando todas essas bênçãos e maldições que apresentei diante de vocês acontecerem, e vocês as considerarem seriamente, por onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersarem entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhes obedecerem de todo o coração, de toda a sua alma, de acordo com tudo que hoje ordena a vocês, então o Senhor, o seu Deus, trará a restauração a vocês. Eu acho. Olha só. Deus diz: obedeça e você será abençoado. Se você não obedecer, a maldição vai te alcançar. Você ouviu aqui todas as maldições e todas as bênçãos da lei, correto? E aí diz, pastor, e quando a pessoa desobedeceu, quando o negócio bagunçou, que nem o povo, isso aconteceu exatamente assim com o povo. E aí fica por isso? Deus é um Deus de redenção, Deus é um Deus de restauração. Para todo aquele que está arrependido. Não é remorso, não é só tristeza de quem cometeu um erro, mas não quer mudar. A gente precisa entender que todo arrependimento, o povo arrependido, ele para de dar explicação e se submete a obedecer. Então, a gente precisa ter uma pedagogia aqui, né? Deus estava dizendo para o povo: olha, sabia que há misericórdia para quem se arrepende? Sempre há misericórdia para quem se arrepende. Deus dá graça ao humilde e resiste ao soberbo. Às vezes, existem manifestações de remorso, né? O quê? É uma culpa pelo que fez. Mas não há uma conduta diferente depois que fez. A pessoa, ela manifesta uma culpa pelo que fez de errado, mas ela não tem uma mudança de mentalidade, de comportamento após o que foi feito. Não houve arrependimento. Quer saber quando uma pessoa arrependeu? Uma pessoa que realmente arrependeu, ela não fica medindo a consequência e nem a punição do seu erro. Ela aceita. Toda pessoa, vou dar um exemplo, quer ver? Pega a pedagogia aqui. Minha filha erra, por exemplo,
Sua filha, a criança erra. E você agora estabelece uma punição diante do erro, correto? Aí você pergunta assim, eu pergunto assim, filho, tá arrependido? Tô, papai, tô arrependido. Tá bom. Então eu quero falar, agora tu vai apanhar pelo que tu fez, porque eu falei, te lembrei, eu coloquei a lei, eu te disse que não era para fazer, e que se tu fizesse ia acontecer isso, não falei? Falou, papai. Tá bom. E o que tu fez? Eu fiz o contrário, eu não ouvi. Tá bom. Então agora eu vou aplicar essa punição. Aí a criança diz assim, não, papai, qual vai ser a punição? A punição é que tu vai apanhar de vara. Aí a criança diz assim, não, papai, não, eu acho que isso é demais. A tua punição é demais. 10 varadas? Isso aqui é só para uma varada. Ou, na verdade, é para pantufa. Eu tenho que apanhar, mas tem que ser de pantufa. Escute isso. Toda pessoa que não arrependeu, ela quer definir, ela avalia a punição, se a punição é proporcional ou não. Eu acho que é demais. Nossa, eu acho que o pai não precisava ter feito isso. Ah, eu acho que a correção foi demais para aquele irmão. Eu acho que pesaram demais para ele. Interessante. Ou a pessoa diz, não, isso aqui você não pode fazer. Ah, é? Por que não? Não, porque é demais, não é para tanto. É a pessoa avaliando quem vai aplicar a punição e a consequência. Sabe o que é isso? É um soberbo, orgulhoso, e não arrependeu coisa nenhuma. A pessoa que está arrependida, ela se submete a qualquer coisa. Davi era rei em Israel. Caiu, na verdade não caiu, se atirou, né? Com Batseba. Tá? Fez. Caiu em pecado. Depois assassinou o marido dela, o marido da Batseba, para encobrir o pecado, porque ela tinha ficado grávida. Foi um horror, um pecado nacional. Certo? Horrível. Tá bom. Quando o profeta Natan chega e repreende ele, falou, ô Davi, vou te contar uma história. Aconteceu assim, assim, assim. Tinha um cara que só tinha uma ovelhinha e tinha outro que tinha 1000 ovelhinhas. Ele podia pegar qualquer uma das suas 1000 ovelhas. E esse que só tinha uma, aquele que tinha 1000 foi lá e pegou a ovelhinha dele e sacrificou. O que tu acha disso, Davi? Aí Davi disse, nossa, o cara tinha 1000, pegou a que só tinha uma? Esse cara tem que morrer. Ah, é, Davi? É. Esse cara é tu, Davi. Eu tinha qualquer mulher do reino. E tu foi pegar do teu irmão. Sabe o que Davi faz diante disso? Não, olha só, quando a pessoa não está arrependida, não, mas tu tem que entender uma coisa, Natan. É que assim, é que Batseba que ficou me provocando. Aí tem 1000 explicações para aquilo que não tem justificativa. Toda pessoa que não arrependeu, ela quer dar 1000 explicações para uma coisa que não tem justificativa. Não arrependeu. Sabe o que Davi faz? Se joga e diz, fui eu. Eu pequei contra o Senhor. Aí depois ele vai correndo para Deus, sabe o que ele fala? Ele não espera a Deus dizer a punição. Imagina dizendo, ô Davi, agora eu vou remover o teu trono. Não, Deus, para quê? Tudo isso é demais, vai remover o trono? Mas olha só, isso é desmedido, isso não está coerente, está sendo demais, Davi não avalia. Ele se lança diante do Senhor e diz, Deus, uma coisa eu vou pedir. Pode me tirar o reino,
pode me tirar o trono, pode tirar qualquer coisa. Mas uma coisa eu vou pedir. Não tira a tua presença. Deixa eu ficar na tua casa todos os dias. Porque a pessoa arrependida, sabe o que ela não quer perder? A relação. Quem não está arrependido, ele não se importa com a relação. Ele arrebenta a relação. Mas quer ficar com ouro, com prata, com reino, com trono, com negócios. Ele quer ficar com emprego, mas não está nem aí para a relação com o patrão. Ele quer a garantia do direito, dos seus benefícios e privilégios, mas não se submete ao valor da relação. A pessoa está na lei, está dizendo o seguinte: não, mas você não pode fazer isso aqui comigo. Ah, entendi, eu fico aqui. Então ele está no privilégio, no benefício de estar no lugar, na posição, mas não tem problema nenhum, não tem relação. Sabe o que é isso? Religioso, soberbo, obstinado, que não arrependeu. Quer medir se a pessoa está arrependida? Quer saber qual é o teste? Aplica a punição. Se a pessoa se submete à punição, à consequência, você vai ver uma pessoa arrependida que está valorizando a relação. Se uma pessoa começa a se explicar, começa a dar 1000 explicação e não submete, acha que é demais, a conduta não muda, é porque não arrependeu. Amém. Amém. É a pedagogia, o ensino. Se é remorso ou se é um arrependimento. Toda pessoa arrependida vai ter fruto de arrependimento. E a gente deve avaliar isso. Isso que Paulo diz: julgueis uns aos outros. A gente já falou sobre isso em outro momento. Julgamento não é juízo. Julgar uns aos outros não quer dizer que é emitir juízo sobre uns aos outros, mas é avaliar. Então julgueis, avalieis uns aos outros em conselho, para que a pessoa arrependa. Por isso que Jesus disse: se tem alguém tem alguma coisa contra ti, vai até ele. Exorta, repreende. Se ele se arrepender, se ele se submeter, tu ganhou teu irmão. Se não, leva mais gente para falar na vida dele. Ele não ouvir, torna isso público. A igreja, a comunidade, se não ouvir, se esse irmão não ouve ninguém, se essa pessoa não ouve ninguém, é um ímpio. Claro isso, gente? Sim ou não? Por quê? Porque não tem fruto de arrependimento. A pessoa quer ficar na posição para garantir os seus direitos e privilégios, mas comprometeu a relação. Sobretudo, o que Davi guarda, o que Davi preza, o que Davi se agarra, sabe o que é? Relação. Eu posso perder tudo, mas não quero perder o Senhor. Eu posso perder tudo, mas eu não quero perder meus irmãos. Eu posso perder tudo, mas eu não quero perder a presença. Por favor, eu não quero sair desse lugar. A nossa relação é a mais importante. Se eu perder tudo, eu posso perder tudo, mas uma coisa eu não quero perder. É o lugar da relação e da presença do Senhor. Que eu discerni isso espiritualmente. Pessoa que não arrependeu, a relação se torna menos importante do que a posição. A pessoa quer ocupar uma posição, mas não um lugar. Ela quer um crachá, um título, o direito, mas a relação não tem nenhuma. Sabe o que é isso? Religiosidade.
Fico, às vezes, meditando, né, sobre esse entendimento, sobre essa revelação do que é ser igreja, e sobre carregar uma realidade, assim, de submissão, de amor, discernimento. Às vezes eu vejo pessoas, por exemplo, no critério de membresia. O critério de membresia é reconhecer o corpo de Cristo, se submeter e se tornar um irmão responsável. Sim, faz parte de uma família, sim ou não? Uma família de responsáveis, cada um no seu tempo de, ou melhor, na sua maturidade, né? Então a pessoa que está chegando tem um pouco menos de maturidade que o outro, enfim. Mas o coração precisa estar alinhado. Toda pessoa que força para se tornar, fica incomodado, parece estar forçando para se tornar um membro, por exemplo, que tem que coisa que eu cumprir todos os critérios. Esse aí vai ser o primeiro a desprezar a relação. É impressionante. Toda pessoa que... Por quê? Porque ela já cumpriu os critérios, ela está no direito. Ela já está no direito. Ela já tem direito. Então a coisa é imposta. Não é a relação mais importante. É a posição que é mais importante. Que ela quer, porque ela cumpriu. Essa aí é a primeira que vai abandonar a relação. Que se ela veio pelo mérito, acho que é no caminho que ela vai ajeitar a relação. Por isso que Jesus estabelece um critério dizendo, olha, só quem que vai entrar no reino? Aqueles que negar a si mesmo. Então é o seguinte, não é tu que vem ditando regra. Não é tu que vem ditando uma relação. Você está relacionando com alguém. E a relação começou na regra, no direito, na ameaça. Nem vai. Tempo atrás, a gente sentou para resolver uma questão importante, assim, com pessoas que nós consideramos que sejam irmãos, assim, em Deus. Na reunião, a gente sentou para resolver, a pessoa veio com critérios igual de ímpio. Tratou-nos na relação igual ímpio. Fazendo um procedimento igual ímpio. É que nós não nos submetamos ao que está sendo proposto, óbvio que sim. Mas o espírito valorizava mais a posição do que a relação. Eu estou só ouvindo aqui, não porque vai ser assim, tal. Eu só ouvindo. Quando terminou de falar, eu disse, posso falar? Claro. Eu disse, esse não é o nosso espírito de homens de Deus. A nossa relação, nós não estabelecemos desse jeito. E quem não discernir isso, não nos tem. Quem não discernir quem nós somos enquanto relação, enquanto igreja, não nos terá. Porque nós não nos submeteremos a sermos religiosos, de fazer prosélito para encher a igreja de um monte de gente que tem uma posição, mas nunca ocupou um lugar. De chamar de membro e nunca foi. De chamar irmão, mas não tem parte com ele. É isso que Jesus fala. Se vocês não deixarem lavar os pés de vocês, vocês não têm parte comigo. Eu pensei que era a Rema. Não é a Rema, é Jesus. Tá entendendo? Se não tem relação, não tem parte. E aí não precisa ser uma comunidade de gente que todo mundo tem um título, mas nunca teve parte um com o outro. É interessante. Porque a gente muitas vezes corre para cumprir os critérios para entrar, né? Mas são os mesmos para sair também. São os mesmos. A gente daí fica incomodado, né? Às vezes eu vejo pessoas desprezando tanto a relação. Às vezes sai da vida da igreja, não mando sequer não faço uma ligação, sai batendo e reclamando. E assim, foram vividos anos juntos. E normalmente esses, puro benefício. Os que mais são beneficiados, que menos pagam o preço, cuidam das vidas das outras pessoas, esses são os que mais desprezam. Tá bom, o que eles desprezam? A relação. Não tem uma ligação,
não tem uma conversa honesta, né? Honesta. Você olha assim, 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 você tentar resolver. Não, vira as costas e vai embora. E começa a bater. Eu disse, tá bom. Vamos fazer o contrário? Vamos fazer o contrário? Às vezes a pessoa pergunta, irmão, mas por quê? O que aconteceu? Não, isso não é nada. É questão minha. Eu que estou em conflitos comigo mesmo. Tá bom. Mas sim, irmão, ser honesto, não é isso, irmão. Fala. O que tá batendo nos irmãos? Fala a verdade. Tá só reclamando, murmurando, mas na verdade não é isso. O irmão tá batendo em todo mundo só porque, na verdade, tem coisa escondida. Fala a verdade. Fala, seja honesto. Ao menos seja honesto. Não, não, é comigo mesmo. Ah, então tá bom. Tá bom. Vamos fazer o contrário? Vamos. Irmão, nós estamos te removendo da igreja. A partir de hoje, o irmão não tem mais parte conosco, não pode mais nem acessar os nossos ambientes. Como é que você receberia isso? Que veio a primeira pergunta na sua cabeça? Por quê, né? Aí o pastor diz assim, não, coisa minha. O líder diz assim, não, coisa nossa, é nós, a gente não está num bom momento. Mas não tem nada não, a gente ama você. Você é muito importante para nós. Não, você é uma pessoa, olha, não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Tá? Quero dizer, agradecer, tá? Muito obrigado, mas não tenho nada contra. Tá, mas por quê, gente? Não, mas só um pouquinho. Eu não posso. Tá. Não, nada não. Você aceitaria isso? Então nunca faça isso. Certo? Nunca faça isso. Porque se a pessoa que mora com você, seu marido, sua esposa, um dia chegasse e dissesse, estou indo embora, aí você perguntar, mas por quê? Não, tô acabando a relação aqui. Tá, mas por quê? Não, nada não. Quer dizer que eu te amo muito. Nossa, tu é a melhor pessoa que eu já conheci. Vocês são incríveis. Tá, mas o que aconteceu? Não, coisa minha, tô em conflitos interiores. Você diz que a pessoa tá com um problema na cabeça. Sabe o que tá faltando aqui? Honestidade. Então, se isso, olha só, vamos fazer a prova. Não, não vou fazer não. Mas às vezes dá vontade. Irmão, estamos te desligando da igreja. Por quê? Não, nada. Porque é esse mesmo que depois vira as costas e abandona a relação. Como se não tivesse vivido nada. Sabe por quê? Porque ele nunca foi povo judeu, nunca foi circuncidado, nunca teve aliança. Estava entre o povo. Nós estávamos juntos, nós estamos juntos, mas nós nunca fomos um. Faz sentido, irmãos? Faz sentido. Então, assim, honestidade, verdade, sinceridade e amor. É isso que Paulo recomenda aos santos. Amém? Seja honesto. Seja honesto. Ande com verdade. E aí você vai ver que toda pessoa, pastor, não pode cometer um erro, falei, mas daí chega e dá nome para as coisas. Pessoa arrependida é dar nome para as coisas. Fui eu, pastor, eu que falei mal. Eu que disse isso aqui, eu estava bravo com aquele irmão e por conta disso fui lá falar com outro. E aí, isso que eu estou errado. Aí ele chama a pessoa e diz o seguinte, eu errei. A próxima vez, se eu intentar fazer isso de novo, me corrige, liga direto pro meu irmão, para que eu não caia nesse erro de novo. Tá? Porque senão eu vou acabar perdendo minha família, perdendo a presença, perdendo a relação, perdendo tudo. Por bobagem, porque eu estava cheio do eu, cheio do ego e querendo benefício, querendo molho. Dá nome para as coisas. Gente arrependida dá nome para as coisas. Gente que não arrependeu é mil explicação para aquilo que não tem justificativa. Amém. Deus fala para o povo, tem misericórdia para quem se arrepende. Aleluia. Deus é misericordioso. Irmão, sempre terá misericórdia. Nossas relações são assim. Para quem arrepende. A pessoa errou feio. Mas ela vem batendo no peito, dizendo que não merece nada. E não é discurso. A gente vai ver o teste disso na hora que a gente aplica qual é a consequência, então. A pessoa vai, pastor, eu falei mal mesmo, e briguei mesmo, e não sei o quê. Amém, irmão. Mas eu tô arrependido, pastor, tá arrependido? Tô muito arrependido. Então tá bom, então nós vamos aplicar a punição. Ah, daí também não, pra que tanto? Não arrependeu coisa nenhuma. Não arrependeu nada. Mas para quem se arrepende, sempre haverá misericórdia. Que Deus
Ele dá graça para quem é humilde. Para quem chega dizendo realmente, eu falei, eu não quero perder vocês. Eu não quero perder meu emprego. Eu não quero perder a relação. Eu não quero perder. E eu cometi erro, mas estou aqui reconhecendo. Me perdoem. Eu não quero perder vocês. Essa pessoa arrependeu. Essa pessoa agora, às vezes, não pode colocar, olha, pode tirar trono, pode tirar posição, pode tirar tudo, mas não tira uma coisa. Deixa eu ficar nesse lugar. Deixa eu ficar nessa relação. Me perdoa. E aí tem fruto de arrependimento. Amém? Pedagógico isso, irmãos, para a nossa vida. Pedagógico. Isso aqui é igreja pura, santa, íntegra, imaculada, que vai ter erros. Que vai ter, todos nós temos erros. Mas existe misericórdia e graça para quem se arrepende. Arrepende. Não é discurso, hipocrisia, tem fruto de arrependimento. E aí, quando não tem arrependimento, não tem fruto de arrependimento, a pessoa, normalmente, diante da punição, ela acha um absurdo e não se submete. Ela sai querendo falar, juntar outros que não se submetem também, acho que é demais. Daí começa a avaliar. Avalia o líder, avalia o irmão, avalia o marido, avalia a esposa, avalia a família, avalia tudo. Fica avaliando. Como se tivesse no direito. Fiquei incomodado uns tempos atrás, quando eu vi que uma pessoa que pediu ajuda para nossos irmãos, ajudando, a pessoa nem chegou ainda. Nem chegou. E assim, precisa. E aí, olha, toda essa situação naquela, ele disse, amém, nós vamos acolher, aleluia. Tá bom. Aí, uma situação específica, dá para compartilhar, porque é bem genérico, né? Situação, a pessoa precisa de carona. Amém, irmão. Amém. Tá bom. Nós tem irmãos que vão para essa direção, tem a irmã que vai para aquela direção ali, essa irmã pode te levar. Aí tá bom. Uma pessoa que tá, assim, que não tem condições, que tá precisando, e aí não tem nem como ir para casa, ou o custo fica alto depois, mas quer estar junto, e aí encontra alguém que diz, eu posso te levar. Quem é que determina o horário da carona, irmãos? É quem pediu a carona ou quem dá a carona? Fala para mim, me ajuda. Porque às vezes eu posso perder a noção, assim. Fala para mim, quem dá a carona, né? Que quem precisa se submete, né? E acha graça, porque a outra nem tá cobrando e tá dizendo que vai levar. Faz sentido? Não, chega às 11h30 e diz, mas daí eu queria ir embora. Eu disse, sim, mas a gente continua na relação aqui, tem coisas e responsabilidades, um tanto de coisa. Mas assim, fica difícil para mim, porque amanhã eu tenho que levantar cedo. Não, e o outro que tem que dar carona não tem. Afinal de contas, poderia dormir meia hora mais cedo, se não fosse te levar. Irmãos, é um tipo de um negócio assim, ó. Essa pessoa é humilde, irmão? Fala para mim. Essa pessoa é humilde? Não é. Não é. Tá vendo? Mas a aparência é de coitadinho, de olha, eu preciso, ninguém. E aí, quando alguém fala, não, vai ser desse jeito. Mas aonde está a compreensão? Vocês não dizem que vocês são compreensivos? Que vocês são acolhedores? Entendi. Além de tudo, vem avaliar o procedimento cristão. Se tornou glorioso da igreja. Sabe o que é isso? Arrogante. Soberba, orgulhoso, que não se submete a coisa nenhuma, travestido de uma falsa humildade, de uma pobreza e de uma necessidade. Sabe o que precisa? Gente bem empenhada em ser uma instrução para quem nunca teve e confrontar. Quando você vir isso, irmãos, deixa passar não. Pastor não é para ser longânimo, a gente vai ser paciente, porque nós vamos explicar. A gente não vai virar as costas, a gente vai explicar.
Mas se a pessoa não arrepender, é a conversa que nunca mais a pessoa vai aparecer. Ou a pessoa morre, bate no peito e diz, me perdoa, eu sou assim. Eu gosto de falar isso. Sabe o que eu falaria numa situação como essa? Irmão, se é comigo, a tal da carona, irmão, olha só. Claro que te dou a carona. Me dispõe a isso. Te ajuda? Muito. Aleluia. Só que é o seguinte, eu normalmente saio 5 horas da manhã daí. Vamos ser uma carona à noite, por exemplo. Daí normalmente eu vou sair daqui 5 da manhã. Tu espera? Ai, claro, espere, então tá bom. Que daí, se ela se submeteu a sair 5 da manhã, não vai reclamar se meia-noite a gente não tiver saído. Entendeu? Então tá bom, vai ser desse jeito. Se submete a isso? Sim, aleluia. Então conta comigo. Que é o quê? Assim, a gente muitas vezes aplica para várias coisas. Chega no lugar e requer que o lugar cuide de nós, que nos trate com todos os privilégios e benefícios. Isso não é gente que precisa de Deus, não, irmão. Tem gente que veio para a vida da igreja que nunca precisou de Jesus. Vem para ensinar. Não arrepende. Um povo obstinado. Um povo que ficava reclamando de Deus. É isso que Moisés está dizendo para esse povo. Isso é soberba. A gente vai para o lugar que nos beneficia, encontra o Deus que nos acolhe, que nos faz filho, encontra irmãos que a gente nunca mereceu, que cuidam de nós. A gente vai para o emprego dos sonhos. A gente vai para o lugar que antes a gente estava pedindo. Passa 6 meses lá, começa a reclamar do emprego, reclamar do patrão, reclamar das pessoas. Isso aí nunca precisou, isso é um soberbo. O cara que está arrependido mesmo, ele vem para a casa do pai dizendo o seguinte, eu pequei contra o céu e contra a terra, eu não sou digno de ser chamado filho, se tu me tratar como empregado, eu já estou feliz nesse lugar. Sabe o que é isso? Humildade e arrependimento. Amém? Amém? Deus estava dizendo para o povo, sempre terá misericórdia para quem se arrepende. E eu acho lindo isso da parte de Deus. Deus dizendo, olha, vai ter toda essa consequência, mas diante daquele povo, quando se arrependia, Deus dava graça para eles, tinha misericórdia. Aleluia. Irmãos, esse é o critério, irmãos. Para quem se arrepende, tem graça, tem misericórdia, mas ele muda a conduta, começa a falar direito, dá nome para as coisas. É lindo ver alguém arrependido, transformado. Esse é o lugar. Pastor, não pode errar? Claro que pode. É bom que não erre, né? Mas se errar, arrependa-se. E aí é uma pessoa arrependida, é lindo ver. Porque ela cumpre processo. Essa pessoa, ela continua, sabe? Ela valoriza a relação, valoriza as pessoas. Chega lá pro patrão e diz o seguinte, olha, eu quero te falar que eu fui soberbo, eu falei mal de ti, eu quero me arrepender. E chama a pessoa que falou e diz o seguinte, eu estava errado, tá? Me perdoa, não quero mais falar, é uma bênção de Deus na minha vida. Coisa linda. Gente arrependida. É lindo de ver. O Senhor está falando. Quando todas essas bênçãos e maldições que apresentei diante de vocês acontecerem, e vocês as considerarem seriamente por onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, olha só, voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de tudo, de acordo com tudo que hoje ordena a vocês, então o Senhor, o seu Deus, trará a restauração. Circula aí restauração, redenção, restauração. Olha Deus dizendo, o Senhor trará a restauração a vocês. Ele terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde tiver se espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu. De lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Oh, meu Deus. Deus dizendo, eu amo vocês. Eu vou trazer de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela. Ele fará que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, então, enviará todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os mandamentos que hoje dou a vocês. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará tudo o que suas mãos fizerem. Os filhos do seu ventre, a cria dos animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou nos seus antepassados.
Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardar os mandamentos e estatutos que estão escritos no livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Porque este mandamento que hoje ordena a vocês não é tão difícil, nem está longe do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo? E voltando a proclamar a nós, a fim de que obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Uau! Está na sua boca e no seu coração, para que obedeçam a ela. Vejam, que hoje ponho diante de vocês a vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem ao Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, estatutos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vão entrar para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, mas se deixarem levar, prostrando-se diante dos outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que sem dúvida vocês serão destruídos. Não viverão muito tempo na terra em que vão entrar para dela tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel: tenho 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará. Você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações diante de vocês e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. O Senhor fará com elas como fez com Seom e Og, o rei dos amorreus, os quais destruiu com a terra deles. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas conforme todos os mandamentos que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nem os abandonará. Aleluia. Você pode circular isso? Olha o que Deus está dizendo. O Senhor entregará a vocês aquilo que prometeu. E vocês deverão fazer com isso conforme os mandamentos que o Senhor ordenou. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa dos inimigos, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nem os abandonará. Então Moisés convocou Josué, ele disse na presença de todo Israel. Olha que lindo isso aqui. Agora é a transição, irmãos. Eu acho algo lindo, assim, gente saber fazer transição. Perceber os tempos, a mudança dos tempos, sabe? Quando Deus está levantando outra pessoa, a gente sabe reconhecer isso. Moisés agora reconhece que Deus está levantando Josué. E aqui agora vai acontecer uma transição de unção. Né? Você vê, às vezes, igrejas ou lideranças que a pessoa não aguenta mais, mas está lá, Moisés com 450 anos, mas está lá ainda, e não deixa Josué assumir, sabe? Porque não percebe o tempo da transição, não percebe o tempo da mudança, não percebe a unção nova que o Senhor está trazendo, né? Às vezes, muitos ministérios perecem porque lideranças se apegam e não soltam o cajado de jeito nenhum. Não percebe que Deus está levantando um Josué. Não percebe, às vezes, né, a gente precisa entender isso, às vezes na empresa, ambientes corporativos, às vezes é chegado o tempo de transições. Né? A gente não é mais a pessoa para estar naquele lugar, naquela posição, e Deus está levantando pessoa melhor. Para que a empresa, sabe, avance, é necessário que outra pessoa seja levantada. Né? E aqui, Moisés, instruído por Deus agora, percebe aí ao tempo da transição.
Então Moisés convocou Josué e disse na presença de todo Israel, todo o povo agora, olha a transição. Seja forte e corajoso, Josué, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor prometeu dar aos seus antepassados. E você repartirá entre eles como herança. Meu Deus. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca os deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Moisés escreveu essa lei e deu aos sacerdotes. Olha só, toda essa lei que a gente leu, o que a palavra de Deus está dizendo? Que Moisés escreveu essa lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor e a todos os líderes de Israel. Então Moisés lhes ordenou: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante as festas das cabanas, quando todo Israel vier e se apresentar ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês levarão esta lei diante deles para que escutem. Ao final de cada 7 anos, a lei toda tinha que ser promulgada novamente. Reúnam o povo, 12, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros para que morarem na sua cidade, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Os seus filhos, que não conhecem essa lei, terão que ouvi-la e aprender a temer ao Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. O Senhor disse a Moisés: Moisés, o dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, onde darei a ele as minhas ordens. Assim Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda, em uma coluna de nuvem. E a coluna pairou sobre a entrada da tenda. O Senhor disse a Moisés: você vai descansar com seus antepassados e este povo logo irá se prostituir. Meu Deus, Deus já falou o que ia acontecer aqui. Você vai morrer, descansar com seus antepassados, e este povo logo irá se prostituir, seguindo os deuses estrangeiros da terra em que vou entrar. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia, se acenderá a minha ira contra eles e eu os abandonarei. Esconderei deles o meu rosto e eles serão destruídos. Muitas desgraças e muitos sofrimentos os atingirão e naquele dia perguntarão: será que essas desgraças não estão acontecendo porque o nosso Deus não está mais conosco? Com certeza esconderei o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Agora, escrevam para vocês essa canção, ensinem-na aos israelitas e façam cantá-la. Desse modo, será uma testemunha a meu favor contra eles. Quando eu os tiver introduzido na terra onde fluem leite e mel, terra que prometi aos seus antepassados, quando tiverem comido à vontade e tiverem prosperado, eles se voltarão para os outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. E quando muitas desgraças e dificuldades lhes sobrevierem, esta canção testemunhará contra eles, pois não será esquecida pelos seus descendentes. Sei o que estão dispostos a fazer antes mesmo de levá-los para a terra que lhes prometi. Então, naquele dia, Moisés escreveu tal canção e ensinou aos israelitas. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi, e eu mesmo estarei com você. Depois que Moisés terminou de escrever em um livro as palavras desta lei do início ao fim, deu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: coloquem esse livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, o seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Pois vocês que são rebeldes e obstinados vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor enquanto ainda estou vivo, quanto mais depois que eu morrer. Reúnam na minha presença todos os líderes das suas tribos e todos os seus oficiais, para que eu fale essas palavras de modo que ouçam, e ainda invoque os céus e a terra para testemunharem contra eles. Pois sei que, depois da minha morte, vocês com certeza se corromperão e se afastarão do caminho que lhes ordenei. Nos dias que virão, a desgraça cairá sobre vocês, porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele por aquilo que as mãos de vocês tiverem feito. Moisés recitou as palavras dessa canção, do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. Olha as palavras agora para nós encerrarmos. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino goteje como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto, como a garoa sobre a relva.
Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Poético, né, gente? É Moisés. A gente sempre olha para Moisés, esse aspecto, né, da lei, rígido. Mas eu vejo um homem, sabe? Um homem que andou com Deus, tratado por Deus. Né? Olha só, poético, né? Alguém sensível, mesmo que na lei. Olha o que ele dizendo. Ele é a rocha, a obra das suas mãos são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto ele é. Agiram corruptamente contra ele. Não são mais filhos. Esta é a mácula deles. São geração perversa e depravada. É assim que retribui ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é ele o pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Lembre-se dos dias antigos, considerem as gerações há muito passadas. Perguntem ao seu pai, ele contará a vocês, aos seus líderes, e lhes explicarão. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos, de acordo com o número dos filhos de Israel, pois a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a herança que lhe coube. Em uma terra deserta, ele os encontrou em uma região árida de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos, como o águia que desperta da sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro foi com ele. Ele os fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com a coalhada do leite de vaca e do leite de ovelha, e com a gordura de carneiros e de cordeiros, com bodes selecionados de Bazã, e com os mais excelentes grãos de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jerusalém engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida, abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e provocaram com os seus ídolos detestáveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, e a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha, olha só, Cristo, que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei o fim que terão, pois são uma geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com os seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúme de quem não é meu povo. Uau! Eu provocarei a ira deles por meio de uma nação insensata. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Irmãos, quem é o povo de Deus na terra? Judeus, certo? Eles abandonaram o Senhor por várias vezes. Quando Jesus veio abandonar de novo? Sim? Sim. E aí, quem que o Senhor chamou de filhos? O que João diz? A todos quantos o receber, deu-lhes o poder e o direito de se tornarem filhos de Deus. Os gentios, nós somos gentios. Os cristãos. Não tínhamos direito. É o que Deus está falando aqui. Vai chegar um tempo que vocês terão ciúme de quem não é meu povo. Porque a graça é para quem não merece, mas reconhece que tem um Salvador. Deus estava dizendo, eu vou abençoar um povo, eu vou andar com eles, eles vão crescer. Esse é o cristianismo crescendo na terra. Maior que o judaísmo. Olha que loucura isso. Daí Deus estava falando para eles, farei que vocês tenham ciúme de quem não é meu povo. E eu provocarei a ira deles por meio de uma nação insensata. Pois um fogo foi aceso pela minha ira, 22. Fogo que queimará até as profundezas do inferno. Ele devorará a terra e as suas colheitas e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraça sobre eles e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras com uma fome que os consuma.
uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e veneno de víboras que se arrastam no pó. Nas ruas, a espada os deixará sem filhos, e seus lares reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu disse que os dispersaria, e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Mas temia a provocação do inimigo, que o adversário entendesse mal, e eu dissesse: a nossa mão triunfou, o Senhor nada fez. Eles são uma nação sem juízo e carece de discernimento. Quem dera fossem sábios, entendessem e compreendessem qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000? Ou 2 porem em fuga 10.000? A não ser que a sua rocha os tivesse vendido? A não ser que o Senhor os tivesse abandonado? Pois a rocha deles não é como a nossa rocha. Até mesmo os nossos inimigos concordam. A vinha deles é de Sodoma e das lavouras de Gomorra. As suas uvas estão cheias de veneno e os seus cachos de amargura. O vinho deles é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das víboras. Acaso não guardei isto em segredo? Não o selei nos meus tesouros? Minha é a vingança, eu retribuirei. No devido tempo, os pés deles escorregarão, o dia da sua desgraça está chegando. E o seu próprio destino se apressa sobre ele. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando vir que a força deles se esvaiu e ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Ele dirá: agora onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiavam, os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam do vinho das suas ofertas derramadas? Que eles se levantem para ajudá-los, que eles ofereçam abrigo a vocês. Vejam, agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver. Eu ferirei e eu curarei. Ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Levanto a minha mão para os céus e declaro: tão certo como eu vivo para sempre, quando eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão empunhá-la para o juízo, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei aqueles que me odeiam. Embeberei as minhas flechas em sangue, enquanto a minha espada devorar carne, o sangue dos mortos e dos cativos, a cabeça dos líderes inimigos. Cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança os seus adversários e fará expiação pela sua terra e pelo seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas essas palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas essas palavras dessa lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim até o Monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali, na montanha a que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no Monte Or e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zin, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. Amém. Amém. Até aqui, Jesus, te agradecemos pela tua palavra revelada, pela virtude, pela pedagogia, pelo ensino que o Senhor está nos conduzindo. Pedimos que o Senhor, por meio do seu Espírito, abra os olhos do nosso entendimento e nos faça um povo santo, um povo de honra, um povo que é sincero de coração, um povo que, ainda que falha, mas está confiado à justiça de Cristo. É humilde para reconhecer, rápido em pedir perdão e reconhecer o erro. Senhor, gere em nós frutos de arrependimento. Não tratemos, meu Deus, tua palavra, a lei do Senhor, de forma indiferente, como bons religiosos. Procedimento faz de boca, mas o coração está longe disso. O Senhor está nos levantando uma igreja, irmãos empenhados, em relacionamentos redentivos, na humildade, na mansidão,
no princípio e no limite da humildade, do reconhecimento, no limite, ó Deus, da fraqueza, no limite de um coração ensinável. Limite. Abre os olhos do nosso entendimento e nos ensine a como instruirmos nossos filhos. Quais são os limites? Quais são as virtudes? Aonde que se estende a misericórdia? Aonde que recolhe-se o braço gracioso? Nós oramos, te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ensinado por meio do teu Espírito. Nós celebramos a vida que temos, o Senhor, nosso Pai, nessa grande família de irmãos, a comunidade da fé, o corpo de Cristo, a família de Deus. Nós oramos, te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Bom dia para você, uma boa tarde para você. Bom trabalho. Amém. Bom com você. Tchau. Tchau, pai. Tchau, sua linda. Amém. Amanhã nós estamos aqui meio-dia. Ok? Graças e paz, boa tarde para você. E um bom final de semana, né? Tá iniciando aí, hoje sexta-feira. E prepare um final de semana aí, cheio de vida. Amém? Compartilhe a vida de Deus. Boa tarde, queridos. Amém, Carla. Obrigada. A Carla fez uma ambrosia, me mandou um vídeo. Obrigado por ter lembrado de mim, cara. Eu amo ambrosia. Aí, sempre tem sido muito carinhosa comigo. Obrigado. Essa ambrosia não repousará em meus olhos antes de contemplar essa ambrosia hoje. Amém. Amém. Não restará um grão de ambrosia. Muito obrigado, querido.